regresso ao Projeto Empresa, fica agora com a síntese de notícias nacionais e internacionais. Depois de uma quebra de 31% nas vendas de carros em 2011, as marcas automóveis pensavam que este ano não seria tão mau, mas enganaram-se. O administrador da CIVA, Fernando Monteiro, responsável pela distribuição de carros das marcas do grupo Volkswagen, admite que a empresa não estava à espera deste cenário. 2012, isto está realmente a configurar-se um ano ainda mais difícil do já difícil que prevíamos. O mercado seguramente vai cair a um nível forte, está a ter um comportamento neste princípio do ano muito difícil, mais difícil do que tínhamos previsto. De facto, podemos dizer que o mercado poderá cair, não me choca que possa cair neste momento, pelas previsões que temos neste momento, entre 20% a 35% face ao ano passado. Outra vez. Desde 2009, a CIVA tem estado em processo de reestruturação para adaptar as estruturas da empresa ao volume de vendas no mercado. Nos últimos 2 anos, saíram dos concessionários que vendem Volkswagen, Audi e Skoda cerca de 600 trabalhadores. Também ao nível da importação, o número de trabalhadores desceu de 200 para 170. Mas esta obsessão com a contenção de custos ainda não acabou. E essa obsessão, portanto, é realmente uma situação que vai continuar e de maneira até talvez maior ainda do que tínhamos previsto, porque realmente é fundamental tomar as medidas necessárias de ajustamento. Infraestruturas, com pessoas, etc. Não vai dizer, não há naturalmente uma política de despedimentos, não é isso que está em causa, mas há uma política de ajustamentos, que passará naturalmente por ajustar as estruturas àquilo que é necessário, sob pena de pôr as estruturas em causa. Em 2011, o volume de carros vendidos da CIVA caiu 22%, mas a faturação desceu apenas 18% para 530 milhões de euros. Um fenómeno que se explica pela importante contribuição do serviço após venda. Para dinamizar o setor automóvel, Fernando Monteiro apela ao alívio da carga fiscal. A dimensão hoje em dia da crise que se passa no setor é tão grande que o Governo vai cada vez arrecadar menos receita fiscal. Não se pode ter medidas, portanto, num determinado sentido em algumas áreas e ter noutras outras. Portanto, se de facto se está a tentar aliviar o peso do setor do Estado, se está a aliviar a carga, portanto, isso também tem que ter naturalmente uma contrapartida em aliviar coisas que neste momento estão completamente desviadas em termos de carga fiscal. E nem o mercado de luxo fica imune à crise do setor. As marcas Bentley e Lamborghini não iriam sobreviver se não estivessem integradas num grupo com um grande leque de produtos. Mas estes carros, promete a CIVA, vão continuar nas montras dos stands para fazer sonhar os portugueses. A Caixa Geral de Depósitos e o Fundo de Pensões do BCP não estão interessados na proposta de Pedro Queiroz Pereira para comprar ações fora da OPA da Camargo Correia à Simpor. O homem forte da SMAPA oferece 5,75 € por ação, não em dinheiro, mas numa troca de títulos da Cimenteira Nacional pelos de uma nova sociedade que seria criada. A Galp revelou que o poço de Iara Oeste, no pré-sal da Bacia de Santos, no Brasil, tem um elevado potencial. Em comunicado, a petrolífera adianta que os resultados comprovam a existência de petróleo de boa qualidade a partir dos 5.430 metros de profundidade. A Galp tem uma participação de 10% no consórcio que explora o bloco BMS-11, onde está este poço, a 223 km da costa do Rio de Janeiro. A Portucel vai pagar um dividendo de 22,1 cêntimos por ação, uma melhoria face aos 16 cêntimos anunciados anteriormente. A decisão foi tomada em Assembleia Geral por representantes de mais de 75% do capital social da papeleira. O próximo mês de maio marca a tão esperada estreia do Facebook em bolsa. De acordo com a CNBC, que cita fonte próxima da operação, a empresa fundada por Mark Zuckerberg vai integrar o Nasdaq. A decisão marca o fim
de um longo e tenso processo de operações de charme entre a empresa e os executivos da New York Stock Exchange e do rival Nasdaq. As duas bolsas tinham lançado campanhas agressivas de marketing para atrair o Facebook nos últimos meses. A CNBC refere que, uma vez que as comissões de entrada em bolsa são insignificantes para empresas com receitas avultadas, a decisão foi vista como uma escolha de marca. É que o NYSE é visto como a casa das empresas com o maior valor de mercado e o Nasdaq está mais associado às firmas da Silicon Valley. A oferta pública inicial do Facebook deverá rondar os 5 mil milhões de dólares. A entrada em bolsa está a ser gerida por Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Barclays e Allen & Company. A Yahoo anunciou que vai despedir 2.000 trabalhadores no âmbito do processo de reestruturação. Esta redução representa 14% da força de trabalho da empresa e vai permitir poupar 375 milhões de euros por ano. Esta é já a sexta reestruturação em 4 anos e é a mais agressiva desde 2008, altura em que foram despedidos 1.500 colaboradores. A Airbus recebeu 90 encomendas de aviões no primeiro trimestre, um número muito abaixo das 412 encomendas recebidas pela norte-americana Boeing, a sua principal concorrente. A fabricante europeia anunciou que chegou a ter 100 encomendas entre janeiro e março, mas houve 10 cancelamentos. No ano passado, a Airbus bateu o recorde no número de encomendas e ultrapassou a Boeing pelo 4º ano consecutivo. A Alcoa é a primeira gigante a apresentar as contas do primeiro trimestre nos Estados Unidos. Os analistas esperam uma queda recorde nos resultados pelo segundo trimestre consecutivo. Os especialistas esperam um volume de negócios de 5,77 mil milhões de dólares, um número que fica abaixo dos 5,96 mil milhões apresentados no último trimestre de 2011. A queda da procura de alumínio e a consequente queda dos preços da matéria-prima são os principais responsáveis pelo resultado da empresa. Tempo agora para o consultório empresarial com Alda Martins. O consultório empresarial tem analisado algumas das medidas escolhidas por este Executivo para o combate à fraude e à evasão fiscal. Os preços de transferência são uma delas. Diogo Bernardo Monteiro, é exatamente sobre este tema que abordamos hoje, que falamos hoje no consultório empresarial. Vamos especificar de que é que estamos a falar? Sem dúvida. De facto, esta questão dos preços de transferência teve agora um novo alento, chamemos-lhe assim, com o novo plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscal para o período de 2012 a 2014. Eu procuraria aqui tentar resumir o que é que são estas regras. Antes de mais, são regras fiscais. São regras fiscais que tentam exatamente contrariar as situações que podem ser consideradas como de fraude e de evasão fiscal, e trata-se de um mecanismo previsto na legislação fiscal, através do qual as entidades relacionadas, portanto, entidades que tenham relações especiais, estão obrigadas a praticar entre si as condições exatamente iguais àquelas que existiriam se fossem entidades independentes. É basicamente este o modo correto de resumir as regras dos preços de transferência. Um exemplo, se calhar seria mais útil exatamente para tentar compreender. Quando falamos neste tipo de operações, claro que elas têm sempre em vista uma redução de uma carga tributária. Imaginemos que temos duas entidades, que são entidades, mais uma vez, relacionadas, esta é a questão importante, entidades que têm relações especiais entre elas, duas sociedades, por exemplo, e que vão realizar uma transação entre elas. Se uma das empresas, por exemplo, uma empresa que vai vender um determinado bem, tem prejuízos fiscais, interessa-lhe, para aproveitar esses prejuízos fiscais, que o valor de venda à outra empresa seja o mais elevado possível, porque vai aproveitar esses prejuízos fiscais sem tributação. Pelo contrário, se essa empresa não tiver prejuízos fiscais, quando faço esta venda, interessa que o valor seja o mais baixo possível. Para quê? Para não pagar imposto relativamente a essa operação. Ora, é exatamente nestas circunstâncias em que existe o comando jurídico a dizer não. Mesmo entre entidades com relações especiais, aquilo que tem que ocorrer é operações como se fossem entidades independentes. Isto é especialmente importante quando estamos a falar de tributação em diferentes países, quando, por exemplo, estão envolvidas várias entidades, em que existe a tentação de alocar os lucros ou de alocar as matérias que sejam sujeitas à tributação em sítios onde essa tributação seja mais baixa. Ora, isto não é aceitável e os valores têm que ser de acordo com aquilo que traduz a uma realidade fiscal, a verdade fiscal.
E, portanto, a administração fiscal tem assim o poder para olhar para uma determinada operação e dizer não, este valor ou estas condições não seriam as condições entre entidades independentes, vamos corrigir e vamos tributar como se fosse exatamente entre essas entidades independentes. Falou há pouco de entidades relacionadas. Do que é que estamos a falar? Bom, entidades relacionadas, o conceito é relativamente amplo e o próprio código do IRC, que é onde estão definidas, fala em entidades em que uma tem o poder de influenciar determinantemente a gestão da outra. Dando um exemplo típico. Os exemplos típicos é, por exemplo, uma sociedade que detém uma participação de 10% ou mais na outra sociedade. Naturalmente que essa sociedade que detém uma participação tem capacidade de influenciar as decisões da outra. Portanto, não são decisões completamente construídas em função das regras de mercado. Por exemplo, duas sociedades em que a administração é conjunta. Não há uma administração de cada lado a garantir os interesses de cada uma das sociedades e, portanto, por vezes, não existindo esses interesses individuais, é mais difícil encontrar as regras de mercado. Mas que consequências é que estas operações trazem para estas sociedades, para estas empresas? Bom, as entidades que de facto pratiquem operações que não estão de acordo com as regras dos preços de transferência, em primeiro lugar, podem ver-se sujeitas às contingências fiscais decorrentes das correções. Naquele exemplo que demos, vamos imaginar que o bem era vendido por 10 e, na verdade, tinha um valor de mercado de 50. Aquilo que a administração fiscal vai dizer é a empresa que vendeu vai pagar imposto como se tivesse vendido por 50, ou seja, portanto, refletindo o valor de mercado. Mas depois existem outras obrigações. A mais importante é a obrigação acessória de produzir o chamado dossiê de preços de transferência. A partir de determinados volumes, as empresas ficam obrigadas a fazer um dossiê onde detalham as operações que fizeram com entidades com relações especiais, o modo como determinaram as condições e de que modo é que aquelas condições se assemelham ao modo de mercado. No fundo, é um dossiê que permite mostrar à administração fiscal que esta empresa está a cumprir com essas obrigações. E, portanto, é a maneira como as empresas têm de se proteger contra eventuais investidas da administração fiscal nesta sede. Há mais algumas medidas que seja preciso as empresas terem em conta nesta matéria? Há sem dúvida uma que para mim é bastante importante. Como nós sabemos, estas regras dotam a administração fiscal de alguma margem de discricionariedade. É muito difícil detalhar ou decidir, no caso concreto, qual é que é o preço de mercado, porque são tantas as influências que, de facto, estas situações podem trazer insegurança jurídica e insegurança fiscal para as empresas. Por isso, a lei prevê o mecanismo dos chamados acordos prévios em matéria de preços de transferência. Basicamente, duas entidades querem realizar certas operações e têm receio que as condições que estão a contratar que possam ser questionadas pela administração fiscal. O que é que fazem? Mostram essa operação à administração fiscal, mostram de que modo acham que determinaram os preços de transferência e chegam a um acordo com a administração fiscal. Com a vantagem de que a administração fiscal, depois, por um período máximo de 3 anos, aceitará aquilo que foi o acordo estabelecido entre as entidades, as empresas, contribuintes e a própria administração fiscal. Muito bem, vamos ficar a aguardar a aplicação desta medida de combate à fraude e evasão fiscal e pode ser que outras sigam também, não é? Exatamente. Obrigada, Diogo Berrando. Obrigado. Até para a semana. E para terminar, fico com o Como se faz. Mais ou menos salgado ou mais ou menos curado, são poucos os portugueses que resistem aos queijos nacionais. Aqui na fábrica do Queijo Saloio em Torres Vedras, todos os dias chegam caminhões com leite de vaca, de ovelha e de cabra. No total são recebidos na fábrica 50 mil litros de leite diariamente. Depois de feita uma análise ao leite, ele entra diretamente por esta tubagem para dentro da fábrica. No trajeto até entrar nestes tanques isotérmicos, o leite é arrefecido para ficar a 5 graus. No total, a fábrica tem uma capacidade de armazenar 200 mil litros de leite. Quando o leite está a ser preciso na linha de produção, passa por um processo de pasteurização, que acontece nesta máquina. O objetivo é aquecê-lo a 75 graus no espaço de 15 segundos, para garantir que são eliminados todos os micro-organismos. Depois, o leite segue para a cuba. Nestes recipientes, juntam-se auxiliares tecnológicos ao leite, como o cálcio, fermento lácteo e coalho, uma enzima que transforma o leite líquido numa espécie de gel.
Seguem-se 30 a 40 minutos de repouso até ficar com este aspecto de natas batidas. Depois, este gel é cortado através destes arames que vão rodando dentro da cuba. A intenção é ficar com este aspecto. A coalhada, ou seja, a parte sólida, fica cortada aos quadradinhos, separando-se do soro do leite, este líquido amarelo. Depois de cortada, a coalhada é remexida durante mais meia hora. Quando está no ponto, a coalhada escorrega para esta plataforma e começa a fase do enchimento. Neste caso está a ser feito o queijo regional, que tem a mistura dos leites de vaca, ovelha e cabra. Uma cuba dá para fazer 9.600 queijos de 50 gramas. Na linha de enchimento, os moldes já estão preparados para receber a coalhada. Este tapete rolante é composto por um tecido fibroso que deixa escorrer o soro de forma a ficar o mais compacto possível. Assim que começa a cair para dentro das formas, os trabalhadores posicionados ao longo da linha vão ajeitando a coalhada para entrar completamente dentro dos moldes. Por dia, a fábrica faz 20.000 queijos regional. No final da linha de enchimento, a coalhada é salgada, primeiro de um lado, depois é virada ao contrário e aplica-se o sal do outro lado. A seguir, os trabalhadores agrupam os moldes em paletes e deixam-a repousar entre 4 e 6 horas para os queijos ganharem forma. Os moldes esburacados fazem com que o soro continue a escorrer. Segue-se o processo de cura. É nesta fase que se forma a textura e que se apura o sabor do queijo. Em média, o queijo regional fica a curar entre 8 e 12 dias e passa por várias câmaras de cura, exposto a várias temperaturas e umidades. Na primeira fica 4 dias, na segunda apenas 2 e assim sucessivamente até estar suficientemente curado. Pelo meio deste processo de cura, o queijo é virado e é passado um antifúngico 2 vezes. A última câmara é já ao lado da sala de rotulagem. Aqui, os queijos são pincelados com cola alimentar e depois, manualmente, é colocado o rótulo de papel. Na sala ao lado, estes queijos de 50 gramas são separados 4 a 4. Depois, entram diretamente na rede, que é automaticamente selada. No final deste tapete rolante, as embalagens caem para uma tina e depois são colocadas à mão dentro de uma caixa de 12 ou 15 packs. Todos os dias sai um caminhão desta fábrica para distribuir os queijos pelos diferentes centros logísticos das grandes cadeias de distribuição. Depois é só pegar na faca e na tosta. É o ponto final nesta viagem ao mundo empresarial. O projeto Empresa volta para a semana. Esperamos por si.